Sou Miguel Thompson, sou diretor aqui do Instituto Singularidades, que está aqui atrás da gente. E a ideia é falar um pouquinho com vocês, bater um papo sobre essa ideia de uma escola numa sociedade 4.0, né? E tentar entender o que é essa sociedade 4.0, né? Bom, o Singularidades é uma faculdade de formação de professores, tem graduação de Pedagogia, Letras e Matemática, e a gente tem uma série de serviços de curso de extensão, pós-graduação, consultoria para governos, principalmente. E a nossa missão é formar um professor, né, um professor inovador para ajudar a transformar o Brasil. E nessa fala agora, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como é que a gente faz a gestão numa sociedade tão complexa. Bom, aqui o que eu já falei para vocês, eu tenho falado em todos os lugares que é muito difícil a gente tentar mudar a escola se a gente não entender as nossas origens. Como se fosse uma psicanálise, né? Quais são os inconscientes da escola? E esse inconsciente da escola está muito nesse iluminismo, que foi quando, de alguma forma, se sistematizou o pensamento da escola de massa. Se a gente não entender o que é o iluminismo, e especificamente esse viés enciclopedista, que foi o viés, a linha do iluminismo que sistematizou o conhecimento em caixinhas, é muito difícil a gente ultrapassar. Então, o iluminismo, essa corrente de pensamento, sistematizou de maneira científica o conhecimento, aumentou a especialização do conhecimento, e a escola pegou isso pegou essa forma de organizar o conhecimento para formar as gerações. E o Fordismo pegou a especialização, esse conceito de especialização, especializou o trabalhador e, de alguma forma, tirou o poder do trabalhador, porque o trabalhador era o artesão que dominava todo o processo, e esse modelo onde o trabalhador faz só uma coisa, ele faz aquilo, mas ele não sabe o que está formando lá na frente. O único que sabe é o dono do meio de produção, né? Então, esse trabalhador despossuído do poder da elaboração do seu produto, ele é o professor, porque o professor vai lá e faz a sua parte e não sabe o que está terminando na ponta da esteira. Então, os alunos ficam parados e a esteira de professor vai passando. Esse modelo não funciona mais por uma série de motivos, tá? A gente teve, no meio do século passado, uma grande crise dessa hiperespecialização, que foi a bomba atômica. A bomba atômica foi produzida por especialistas, por hiperespecialistas, que de maneira pouco sistêmica não pensaram as consequências do que seria a bomba atômica. Ah, mas isso foi a bomba. Hoje, a gente tem no mundo uma série de tecnocratas que também pensam de maneira hiperespecífica. A quebra da Revolução, a quebra de 2008, quando o Lehman Brothers quebrou, tem um filme muito legal que mostra os meninos que estavam por trás dos algoritmos que maximizavam os lucros. Então, eram hiperespecialistas do Harvard, do MIT, de Stanford, das melhores universidades, Ivy League, né, das melhores universidades, a serviço dos bancos que, com seus super algoritmos, extraíam o máximo das aplicações financeiras do mexicano, do americano médio que morava no meio dos Estados Unidos. Quando a gente bota todas as nossas fichas num economista como Paulo Guedes, também é uma visão hiperespecialista. O mundo sistêmico não se presta mais à resolução de problemas via especialista, nunca se prestou. Essa é uma visão do Platão. O Platão tinha a ideia da república dos filósofos, que na verdade são os tecnocratas. A sociedade 4.0 precisa ser gerida por comissões, por negociações, por diferentes pontos de vista. E a escola a mesma coisa. Por quê? O mundo é muito complexo, os problemas são complexos, e hoje, na própria família, há negociações. Você negocia com seu filho, vamos num restaurante, vamos viajar, para onde a gente vai? Esse modelo tecnocrático, hierárquico, não funciona na família, não funciona nas empresas que vivem negociando sentido e não deve funcionar na escola. Quando a bomba atômica explodiu, também explodiu uma série de movimentos culturais.
Aqui tem um laser point. A gente teve, então, o movimento... Acho que não funciona. O movimento hippie, que era uma fusão do pensamento oriental com o pensamento ocidental. O rock and roll, James Dean, surgiu a juventude. Começa a aparecer a ideia da adolescência. O James Dean, o Elvis Presley, o rock and roll. O movimento negro, o movimento ecológico, o movimento gay. O construtivismo freiriano surge nos anos 50, né? A taxonomia de Bloom, que era uma forma de sair dos conceitos específicos e para as habilidades, para os verbos, surge nesse período. Então, a bomba atômica lembra um pouco a música do Gil, A Paz, né, que ele fala que o Japão da paz surge a partir da bomba atômica. A hiperespecialização gerou movimentos sistêmicos. Mas o que isso tem a ver, Miguel? Tem a ver que os currículos atuais estão tentando romper as fragmentações e trazer a integralidade. A BNCC, a Base Nacional Comum, é aberta com um texto focada na integralidade, nas 10 competências. Então, essa minha fala é para dizer o seguinte: a gente precisa fazer uma arqueologia do saber, que é o que o Michel Foucault fala, para a gente entender de onde vêm essas demandas. Porque quando você pega a Base Nacional Comum Curricular, ela não tem textos teóricos. Então, é como se fosse um manual de orientações, mas você não sabe para onde que eu vou, onde que eu estou. De onde surgiram essas demandas? Demandas dessa crise civilizatória. Então, houve muitas fusões, muitas cisões ao longo do processo civilizatório do mundo ocidental. A hipercisão aparece nesse modelo positivista, enciclopedista, e agora a gente está tentando juntar as partes. A escola precisa ajudar a juntar as partes. Essa parte que, no final, traz além desse objetivo, super objetivo que a ciência traz um ser subjetivo. Essa aqui é o mito do Eros e Psique. O Eros é o cupido, o Eros é a imagem do adolescente, é só paixão, o Eros é só fogo. O adolescente é só fogo. E aí, a Psique era uma moça linda, linda, que a mãe do Eros, a Afrodite, pirou. Falou assim: nossa, essa moça é muito mais bonita que eu, está chamando a atenção. Aí ela falou para o filho dela: Eros, faz o seguinte, dá uma flechada dela na hora que estiver passando a pessoa mais horrorosa, mais abjeta, para que ela se apaixone por esse monstro, e todo mundo que olhar para ela vai sempre ver o monstro, vai virar o olhar, né? Desviar o olhar. Só que quando o Cupidão foi acertar ela, o Eros, ele acertou ele mesmo. E aí, ele se apaixonou pela Psique. É isso, o adolescente, ele é apaixonado por ele mesmo. Já tinha surgido isso no romantismo, essa coisa da subjetividade lá no século XIX. E aí, essa integralidade tem muito a ver com trabalhar com esse jovem e com a gente que não está crescendo, que é Peter Pan, que é apaixonado por esse Psique. Então, a gente tem que ser, embora a gente viva nesse mundo sistêmico, a gente tem que trazer o Descartes, a análise, decompor os problemas em muitas partes. Aqui ele está decompondo a diligência, mas diferente do discurso do método cartesiano, que uma pessoa olha, a gente tem que chamar a comunidade para analisar essas partes. O século XXI é o século da diversidade, é o século dos múltiplos olhares. É por isso que quando o mundo conservador assume, a primeira coisa que eles querem destruir é a diversidade. O governo Bolsonaro, a primeira coisa que ele quis fazer foi eliminar, a primeira coisa não, ele eliminou a SECADI, que é a Secretaria da Diversidade. Então, o conservador e o extremo conservador, ele tem muito medo do outro, da diversidade. Então, a gente tem que ser analítico, mas trazer diferentes pontos de vista. E as escolas têm um baita problema. As escolas classe média alta são muito hegemônicas, é uma família muito parecida, e eles não trazem a diversidade da sociedade. Eu trabalhei em escolas muito ricas durante 20 anos, eu lembro que eu dei aula, acho que para 2 ou 3 negros. Então, nós somos muito excludentes. A diversidade, abrir as portas para a diversidade, não é nada cristão, tem a ver com uma sociedade onde um jovem vai viver 100 anos, e ele vai visitar, ele vai andar 400, 500, 600 mil quilômetros quadrados ao longo da vida. E ele vai se deparar com a diversidade. A crise do mundo atual
é a crise da diversidade contra a crise da não diversidade. Então, o imigrante africano, asiático, tenta entrar na Europa, e o cara que está na Europa, o cara que está preso à terra, não o aceita. Esse é um mito atávico. Caim e Abel tem tudo a ver com esse mito. Caim era um agricultor, preso à terra. Abel era um pastor, que pastoreava, e muitas vezes passava pelas terras do Caim, que ficava muito nervoso. E aí, Deus, né, um dia pediu lá um presente, ou deram um presente. Deus gostou mais do presente de Abel, que era mais diverso. O que ele fez? Caim ficou com muita raiva e matou Abel. Esse é o mito fundante da gente. O outro é o perigo e eu, né, os que são iguais a mim, é que devem ser, nos dar confiança. Nesse mundo da análise, nesse mundo 4.0, a síntese, a capacidade de pegar modelos, coisas diferentes e colocar num mesmo modelo é fundamental. O que o Steve Jobs fez? Ou outros, evidentemente. Pega um algoritmo e junta outros algoritmos, transforma em algoritmos comuns e começa a trabalhar coisas muito diversas num mesmo sistema operacional. Ele faz sínteses. 4.0 é fazer síntese. É você estudar muito, entender muito, pegar modelos de coisas aparentemente díspares e decompor a realidade a partir desses modelos. E imaginação. Esse é o tempo da imaginação. Imagem em ação. Quando o homem do Paleolítico pegava uma pedra, juntava com outra, batia, imaginava uma pedra pontuda, uma lança, ele estava fazendo exatamente isso. Imagem em ação. Aqui ele está imaginando um bambolê de pedra. Eu acho que ele não vai conseguir usar esse bambolê de pedra. Você acha que ele vai conseguir? Não. Como você chama? Helena. Helena, você quer mandar um beijo para alguém? Para minha mãe. Mãe da Helena, sinta-se beijada. Então, imagem em ação, o que tem a ver? Veja como começam a aparecer os makers, hands-on, modelos ativos, tem tudo a ver com criação, não se cria no imobilismo. Nessa sociedade atual, todo mundo tem que fazer. A gente viu a Débora Garofalo, e não precisa chamar em inglês as coisas, tá, pessoal? A Débora Garofalo, o que ela fez? Pega sucata. E por que sucata? Porque porque um material não estruturado? Porque o material não estruturado estimula a imaginação. As crianças hoje em dia trabalham com muito material estruturado. Não há espaço para a imagem em ação. Então o século XXI é o espaço da imagem em ação. E para que a gente possa romper com esse modelo narcísico que a gente tem hoje. O nosso celular é a nossa piscina. Se o cara votou no Bolsonaro, você é Haddad, você elimina todo o Bolsonaro. Se você é Bolsonaro, você elimina todo o Haddad. E o teu Facebook, o que é? É o teu espelho, é a tua superfície. E você mergulha. E Narciso e narcose têm a mesma origem. Narciso e narcose. O que a escola tem que fazer? Romper com esse modelo, né? Desconectar para reconectar. As pessoas precisam ter o gosto da conversa. É a partir do gosto da conversa, desse bate-papo, é que vai gerar inovação, dos diferentes pontos de vista. Esses pontos de vista, aqui a gente está com a moçada hipster, lá está a moçada reggae, lá está a moçada do funk, aqui está a moçada do skate, aqui estão os yuppies. É na junção desses diferentes setores, desses diferentes pontos de vista, é que redes conceituais vão trazer novas formas de ver, e a inovação vai surgir aqui. Por isso que a diversidade, o hibridismo, o viralatismo, o Brasil é um país vira-lata e é ótimo que seja vira-lata. É a partir das diferentes culturas que a gente vai gerar novas possibilidades de inovação. Já tentamos isso com o tropicalismo. Foi uma forma de misturar Paulo Freire com Chacrinha. Só que a ditadura militar rompeu com esse movimento que tentava trazer uma coisa original, diversa. Vamos lá. Por fim, a escola tem que ser dialética. Não é só dialógica. O Freire fala em dialogismo. Um bate-papo onde eu te respeito e você me respeita. A dialética hegeliana
é onde você coloca ideias da mesma categoria, por exemplo, os meios de produção, só que o Adam Smith defendia o empreendedor, o Marx o trabalhador, e numa conversa hipotética entre esses dois, poderia surgir uma síntese. A síntese do Marx era o comunismo. Olha, o capitalismo oprime o trabalhador, se nós formos donos dos meios de produção, seremos ricos e produziremos. Comunismo. Se o Adam Smith vivesse, ele falaria, olha, até entendo que o capitalismo, de alguma forma, força a barra, mas sem empreendedor não há trabalho. O que o Marx fala? O que o Adam Smith falaria? Para regular o capital, a gente tem que criar empresas reguladoras, né? Como se fosse a Anvisa, por exemplo. Bom, eu acho que acabou meu tempo. Então, qual é a ideia básica que eu tinha para falar? É fundamental a diversidade, é fundamental criar o diálogo. Nós somos um povo díspare, com muitas misturas. A escola brasileira tem medo do debate, assim, ela não quer propor o debate, mas para propor o debate ela vai ter que formar as famílias. Então a gente tem que criar uma escola da família, dos pais, e explicar que no mundo atual não vai formar Steve Jobs se você não souber trabalhar a diversidade e o outro. A gente precisa disso para que a gente gere criatividade, criação, para que a gente gere imagem e ação. É isso mesmo. Obrigado, pessoal.